Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians e aqui você terá todas as notícias em primeira mão. Mas antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque os Andrés, Carrilho e Ramalho estão de volta definitivamente. Boa notícia, né? Agora o outro André, o garoto, ele vai passar por um período fora. Sofreu uma lesão mais grave do que a gente imaginava. E tem mais um transfer ban. Meu Deus do céu. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Você já está inscrito aqui no canal? Eu sei que muitas vezes você acompanha os meus vídeos aqui, mas não está inscrito porque como você assiste, normalmente você abre o YouTube e tá lá o meu vídeo sendo recomendado para você. Se você for inscrito é ainda mais fácil. Porque aí você vai na aba de inscrições, já vai estar lá o meu conteúdo. Sempre que você abrir o YouTube, o algoritmo vai oferecer para você, facilita essa entrega para você. Eu não ganho nada com isso. Você não gasta nada com isso. O que acontece é que a gente fica cada vez mais forte na plataforma. Então, eu conto com você, para você se inscrever no canal, beleza? Vamos lá. Rapaziada, boa notícia, hein? A gente imaginava que isso pudesse ter acontecido há 2 rodadas, mas já seria de uma forma prematura, né? Então eu estava até tranquilo em relação a isso. O André Carrilho está de volta, trabalhou normalmente com o grupo, trabalhou com bola, treinou normalmente, então agora vai! Agora, com essa semana toda para trabalhar, inclusive, o André Carrilho estará no banco de reservas para a partida diante do Vitória, lá no Barradão. Jogo duro, hein? Jogo duro, até porque o Vitória venceu na rodada. Eu já vou falar sobre isso. Mas enfim, o André Carrilho está de volta depois de 2 meses e meio e muito antes do previsto, depois de uma lesão no ligamento, né, do seu tornozelo, inclusive sendo submetido a uma cirurgia, fazendo com que ele pudesse parar até 4 meses. Muita gente nem contava com o Carrilho esse ano, quando ele sofreu a lesão. E de repente, em 2 meses e meio, ele está de volta, se preparando para essa reta final, Copa do Brasil, semifinal e tudo mais. Cara, é um sujeito fundamental para o time do Corinthians. Quando a gente fala dos retornos aí de Memphis, Garro, Yuri, o Carrilho, para mim, ele é um dos craques desse time, um dos caras fundamentais. Eu acho que ele muda o patamar do time do Corinthians quando ele está em campo. Então a volta dele é significativa. Acho uma baita notícia. Assim como a de André Ramalho, que a gente até em algum momento contestou no início desse ano. No ano passado ele chegou muito bem. No início desse ano ele deu uma oscilada como toda a defesa. Inclusive o Ramon Dias acabou sendo demitido. E quando chega o Dorival, ele meio que ajusta o setor, né? Porque todo mundo que entrava falhava no sistema defensivo. E, cara, chegou um momento em que o Ramalho, o Gustavo Henrique, todos eram contestados. O Kaká e o Félix Torres, a gente sabe os motivos, né? Agora, o Ramalho e o Gustavo Henrique, eles são bons defensores. E eles estavam mal também pelo sistema que não funcionava. O Corinthians vazava todo o jogo. Se tem uma coisa que o Dorival resolveu de imediato, foi a questão defensiva. E com isso, o André Ramalho se fixou por ali. E olha que eu tô gostando do Tchoca, tá? Acho que o Tchoca tá dando conta do recado. Mas a gente sabe que numa linha de 4, por exemplo, com 2 zagueiros, o Gustavo Henrique e o André Ramalho são titulares. Numa linha de 3, você pode fazer junto com o João Pedro Tchoca. De qualquer forma, ele ficou quase um mês afastado aí por um estiramento na coxa, o André Ramalho. Tá recuperado, tá de volta. É um dos líderes desse elenco também, né? Um cara muito experiente, um cara que passa tranquilidade. Importante, fundamental a sua volta também. André Ramalho e André Carrilho. Ufa, pô, com Memphis, Garro, Yuri, Carrilho, Ramalho, que isso? Fazia tempo, hein, que o DM não estava tão esvaziado e que o Dorival não tinha tanta qualidade assim para usar no seu time. Com isso, a gente, na sequência, durante a semana, vai projetando aí uma possível escalação para esse jogo diante do Vitória. Agora tem outra má notícia, né, que é a do menino André, que vem recebendo oportunidades e cara, eu sou muito fã desse moleque, hein? Com poucos jogos, a gente já vê que ele tem personalidade, atitude, qualidade técnica, pisa na área, já fez até gol, desarma, corre. Foi um dos poucos que se salvaram, se não o único, lá no Clássico contra o Santos, quando ele entra no segundo tempo. Toma até um cotovelaço ali, né? Um braço que sobrou e tal, saiu com sangue no rosto e tal, mas ele teve uma lesão ligamentar também, a exemplo do André Carrilho. Só que não houve uma ruptura até onde a gente sabe e não há necessidade de uma cirurgia por enquanto. Então ele faz um trabalho de fisioterapia até retornar, vai ficar de fora por alguns dias, né? Algumas rodadas, aí vamos aguardar o processo de recuperação do André, o André Luiz. Mas só um registro aí, né? Porque é um menino muito bom, muito promissor
e que daqui a pouco vai poder ajudar aí nesse sistema de meio campo. Que tem um desfalque já confirmado, né, que é o do volante Maicon, que está suspenso, e também do lateral Mateuzinho. Então, por mais que voltem jogadores, o Dorival vai ter que se virar em algumas outras posições. Bom, no meio campo ele vai ter opções, né? A gente sabe, né? Ou o Rian, ou o Martínez, né, que ficou de fora aí dos 2 últimos jogos por aquela questão de ter faltado treinamentos, foi punido pela diretoria e tal, agora está de volta. E na direita ele vai ter que improvisar, vai ter que ser ou o Félix Torres, ou o Kaká, ou o Charles, provavelmente o Charles, porque não tem um substituto para o Mateuzinho. Ou o Jacaré, né? Bota o Jacaré para jogar, pô. Pelo menos é da posição, é moleque, mas é da posição. Ele fez isso com o Guinegão aproveitou. Bota o Jacaré aí, quem sabe, né? Não pode surgir aí um reserva imediato no Mateuzinho. Enfim, durante a semana a gente vai trabalhar melhor essas situações. Agora eu preciso falar com vocês de uma outra situação que é um pouco mais remota, que não preocupa tanto assim, mas ela existe. Até porque se trata do próximo adversário do Corinthians. Estou falando do Vitória, que criou um fato novo no campeonato a partir dessa segunda-feira. O Vitória estava virtualmente rebaixado como Juventude, Fortaleza e Sport. O Z4 era o Z4 mais definido antes da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Era um Z4 que a gente imaginava, esses caras não vão sair daí, porque eles só ganham entre si, eles não ganham para sair dali e, cara, eles não conseguem. O Fortaleza não consegue, o Juventude não consegue, o Vitória também não. O Vitória tomou 8 do Flamengo nesse campeonato mesmo. Mas o Vitória reagiu. Reagiu com o Jair Ventura, ganha o clássico Bavi no Barradão, e jogando bem, e emenda a segunda vitória seguida, ganhando do Santos na Vila Belmiro, coisa que nunca tinha acontecido na história, o Vitória vencer o Santos. Também foi a primeira vitória do Vitória como visitante nesse campeonato. E com isso o Vitória chegou a 31 pontos. Então, quando a gente falava de um Z4 sem a possibilidade de sair dali, porque a pontuação era muito grande, era 4, 7 pontos para você sair da zona do rebaixamento, isso dava algumas rodadas. Era muito difícil que isso acontecesse. Mas aí o Vitória ganhou um confronto direto, que é justamente contra o Santos. Ou seja, ele impede o Santos de crescer e ele cresce e encosta no Santos. Então, o Vitória ainda está na zona. O Santos ainda está fora. Mas eles estão 31 a 31. O Vitória só não está fora pelos critérios. E o Vitória enfrenta o Corinthians no sábado. E aí, meus amigos, imaginem a guerra que será esse barradão no final de semana que vem. Porque se o Vitória vence o Corinthians, dependendo do que acontecer com o Santos e com o Galo, o Vitória pode deixar a zona depois de, sei lá, muito tempo, talvez até o começo do campeonato. E isso significaria a sobrevivência para esses caras. Porque ali na frente eles têm o Inter, inclusive, daqui 2 rodadas. E o Inter é outro que está na beira. Só que o Corinthians está numa posição não muito distante. O Corinthians tem 36 pontos. Hoje, o Vitória tem 31. São 5 pontos? São 5 pontos. Uma vacila para você ver. E o meu medo é justamente porque agora teremos um confronto direto. Porque o Vitória vencendo o Corinthians, ele vai a 34 e o Corinthians não soma. E o Corinthians fica com 36. E aí? Então, gente, não acho que o Corinthians corra risco. Acho que Inter e Galo, por exemplo, e Santos correm mais riscos do que Grêmio e Corinthians, pela perspectiva. Mas vacila para você ver. E o próximo jogo é contra o Vitória. Então, se o Corinthians consegue empatar com o Vitória, por exemplo, ele soma um ponto, mas ele impede o Vitória de somar. E isso é fundamental. Mas imaginem a guerra que será esse jogo no Barradão. Então, rapaziada, algo que parecia definido, não está mais. E como o Corinthians tem a mania de escolher alguns jogos para jogar, os caras só têm jogado em casa, né? Diante da torcida. Quando é fora, quando é contra o Sport na Ilha, quando é com o Santos na Vila, os caras, esse aí eu não vou me esforçar tanto, né? Vamos pensar na Copa do Brasil aí e tal. Não, diante do torcedor, não, aqui nós vamos correr, vamos ganhar do Mirassol, vamos ganhar do Atlético Mineiro, para poder dar uma resposta pro torcedor. Quando é fora, não parece que eles se dediquem tanto assim. Então, esse jogo é perigoso, porque se tomar uma pancada, o Vitória chega.
E aí o Corinthians vai ter que descolar alguns pontos nos próximos jogos aí para não correr esse risco aí até o final. Repito, Santos, Galo e Inter estão jogando menos e estão numa condição pior. Mas se um deles começa a reagir, aí você já começa a descer. Então o risco, ele existe, é remoto, é pequeno, mas tá lá. Não acho que o Corinthians vá sofrer tanto assim. Mas, gente, foi uma condição de tabela alterada nessa rodada, que sirva de alerta para o Corinthians nos próximos jogos, especialmente nesse contra o Vitória. Para fechar, o Corinthians sofreu mais um transfer ban, desta vez por conta de uma dívida relacionada ao Cuiabá pelo volante Ranieri. Havia uma parcela, entre tantas que o Corinthians tem, num débito eterno com o Cuiabá, totalizando 17 milhões de reais. Uma delas venceu na sexta-feira, no valor de 788 mil reais, que o Corinthians não pagou. O Cuiabá acessou a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, né, onde o Corinthians está, com vários credores lá para pagar de forma parcelada, e com isso ele sofreu um transfer ban, que é a impossibilidade de contratar jogadores. O Corinthians já tem um transfer ban relacionado ao Félix Torres junto ao Santos Laguna. Esse é um transfer ban da FIFA, de 40 milhões de reais, que o Corinthians ainda não resolveu. Estava com esse transfer ban do Ranieri, pagou essa parcela e agora comunicou lá a CNRD para que derrube esse transfer ban, que não vai implicar em muita coisa na prática, porque ele vai continuar com o transfer ban e não tem uma janela aberta, então ele não vai poder contratar de qualquer forma. Mas é ruim, né? Você ter 2 transfer bans. E o Corinthians teve 2 transfer bans, sendo que esse segundo é mais barato. Não chega a 1 milhão de reais. Então, o Corinthians pagou, está tentando a remoção, mas ainda segue com aquele de 40 milhões para negociar, pagar e tentar evitar. E tem outros que podem gerar outros transfer bans na sequência. O mais emblemático é o do Matias Rojas, que já houve uma condenação no CAS e que, se o Corinthians não pagar até começo de novembro, a gente está falando de mais 40 milhões de reais, vem mais um transfer ban por aí. Que loucura. Uma dívida que só cresce, que não para e que a gente não consegue ver uma luz no final do túnel. Será que no final do ano a gente vai conseguir enxergar uma perspectiva melhor para 2026? Não sei. Enquanto essa dívida só crescer, vai ser difícil, né? Comenta aqui o que vocês acham de tudo isso, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Corinthians pode ser impedido de contratar em 2026? Entenda cenários com transfer bans. O Corinthians se planeja para pagar as dívidas de transfer ban em dezembro, quando receberá maior volume de verbas, para evitar que o clube comece a próxima temporada impedido de registrar novos jogadores. São pelo menos 82 milhões de reais de 2 condenações já confirmadas na Corte Arbitral do Esporte, CAS, na sigla em inglês. Uma delas resultou no transfer ban em vigor desde 12 de agosto, a dívida de mais de 40 milhões de reais com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro equatoriano Félix Torres. Outra condenação, referente aos 41,3 milhões de reais devidos a Matias Rojas pela quebra de contrato, resultará em novo transfer ban em novembro, se a dívida não for quitada ou não houver acordo com o staff do jogador paraguaio. Com dificuldades financeiras, a diretoria trabalha para resolver um problema por vez, na ordem das cobranças. O clube não tem dinheiro em caixa para fazer pagamentos à vista, como exigem as sentenças. Por isso, a diretoria financeira se prepara para pagar a dívida com o Santos Laguna, e possivelmente com Rojas, se não conseguir acordo antes, no último mês do ano. A próxima janela de transferências, a primeira da temporada 2026, será de 5 de janeiro a 3 de março. O problema é que ainda há outras 4 condenações na FIFA, cujos julgamentos no CAS, com recursos apresentados pelo Corinthians, deverão sair nos próximos meses. Com isso, mais cobranças devem se acumular na sequência, podendo impor novos transfer bans se o clube não tiver condições financeiras de quitar as pendências. Veja a relação abaixo. Os 6 casos somam dívidas de 125,66 milhões de reais. Esse valor pode variar devido aos juros aplicados nas sentenças e à flutuação do câmbio, já que a maioria das condenações é em dólar ou euro. Na janela do meio deste ano, o Corinthians só conseguiu trazer o atacante Vitinho, que teve a contratação acelerada diante da iminência do transfer ban.
Com só um dos 4 reforços pedidos pelo técnico Dorival Júnior, o elenco ainda pode ter baixas no fim do ano, já que os contratos de Fabrício Angeleri, Thales Magno, Ângel Romero e Maicon terminam em 31 de dezembro. Há negociações para renovação com Angeleri. Já Maicon colocou o futuro no Timão em xeque.